E aí, acho que pra gente começar, a gente poderia ir lá no início, né? De onde qual foi o seu processo de conversão? Você veio de um lar cristão? Eu sei, mas para quem tá assistindo aqui e não te conhece, conta um pouquinho pra gente aí de como começou a sua história. Eu nasci no berço evangélico. Meus pais compraram um berço evangélico e eu... Salmo 23 em cima. Exatamente. Então já nasci, já... Quando a gente fala assim é porque realmente tive o privilégio. Legal. Né? Isso eu tenho como um privilégio de poder nascer. Meus pais são pastores, hoje estão no estado do Piauí. Minha mãe está aqui em São Paulo passando alguns dias. Já quero mandar um abração, Legal. um beijão para ela. Falei com ela antes de vir para cá, pedi para ela orar por mim. Glória Uma a Deus. intercessora, uma mulher de Deus, uma missionária. Os meus pais são a minha maior referência, né, como cristãos. E começou assim, né? Já nasci cristão. É claro que chega um momento da vida que você intencionalmente, você tem a sua razão, você precisa saber o que é servir a Jesus, então Sim. você tem que tomar uma decisão, né? E isso aconteceu já na minha adolescência, né? Quando os meus pais me chamavam e eu queria muito de jogar bola, futebol, queria estar na rua e sempre faltava nos cultos. E meu pai muitas vezes ia para a igreja e ele não tinha carro na época, e descia o morro a pé e subia, mas antes de ir para a igreja, na época do Capriote, o bairro do Capriote, quem conhece ali em Carapicuíba, e ele ia até o futebol, falou, Gesiel, vamos para a igreja, com a malinha na mão, aí mancando das pernas, Sim. de uma das pernas por causa de um acidente que eu estava junto com ele lá na minha infância, e aquilo me marcou muito. Meu maior exemplo, meu pai, né? E segui os passos dele. Hoje sou pastor e atuando também com a juventude, que é um grande desafio, Sim. porque sou de uma geração diferente. Uhum. E liderar eles é um grande desafio. E estamos ali também na área do louvor, na responsabilidade, na base da adoração da nossa igreja. Legal. Comunidade Evangélica Leão de Judá, em Jandira. Na responsabilidade do nosso pastor sênior, apóstolo Cássio André Gianese. Já mandar um grande abraço para o meu pai espiritual, o apóstolo Cássio, e a nossa mãe espiritual, Bispa Ruth, né? Está ali naquela responsabilidade grande. Estamos ali, trabalhando para Jesus. É uma obra, como você disse aqui, você está numa grande obra. Uma grande obra. Acho que hoje a maneira mais rápida de atingir os corações é a mídia. Né? É o YouTube, é a TV, e eu sinto privilegiado de estar aqui. Que bênção. Com um amigo que fez parte também da minha história ministerial. E hoje, liderando a juventude, posso dizer, né, o Ed foi um dos, acho que até hoje, o maior líder adolescente que eu já vi atuando, né, Misericórdia. pela maneira inovadora da época, né? Sim. No momento que poucos faziam algo diferente, você veio com essa... Não, diretor, você conhece bem aí o diretor ali top. O diretor, ele vai Obrigado cortar aí essa por parte. todo o apoio. Ele vai, Não quer a moral, não? Ele vai falar, não, vou colocar não. Mas é isso. Cara, mas muito interessante isso que você falou, assim, né, da questão das gerações, né, e aí eu acho que até puxando um pouco da sua história, assim, como que era, você contou um pouquinho, né, que tava lá jogando bola, e aí seu pai aparecia lá pra te puxar e falar, não, vamos pra igreja e tal. Como que era a agenda da igreja? Um adolescente na sua época, vou falar na sua época, mas a gente tá uma geração bem próxima, então eu acho que eu vivi bem próximo disso, assim. Quando você era garoto, assim, garotão, como que era a dinâmica de um adolescente cristão, de um jovem cristão? Como que era a sua rotina, assim, como cristão? Olha, tem a questão de um adolescente cristão, Ed, e tem um filho de pastor adolescente. Então, eu acho que a sua opinião nesse sentido vai fazer um contraponto aí para a gente entender como é que foi. Como filho de pastor é o tempo todo, né, naquele momento, sempre igreja. Meu pai, um homem guerreiro que trabalhava, tinha que cuidar da casa, né, das responsabilidades, muitas vezes saía do culto, né, no meio do culto, muitas vezes, como pastor, mas a responsabilidade tinha que trabalhar, mas a gente sempre acompanhando, né, na igreja. Então era culto na quarta, culto na sexta, círculo de oração, acompanhava sempre a minha mãe escola na oração, dominical. Escola dominical, depois tinha o evangelismo. E para um adolescente, na minha época, eu sentia falta de poder jogar meu futebol. Sim. Que eu gostava, né? E eu dava uns perdidos mesmo. Meu pai ficava chateado comigo, minha mãe também puxava a minha orelha. E eu vivia me machucando, e minha mãe fala, tá vendo? Não é pra você jogar bola.
Mas acho que era um momento diferente. Hoje eu vejo que está bem diferente. As igrejas já se adaptaram a isso. Você vê muitos cultos num parque, por exemplo, né? Em vez de fazer um culto na igreja, sábado agora teremos o nosso culto, Juventude, onde estou na responsabilidade, se chama Strong, né? E nós estaremos num culto lá especial. Você que está assistindo é o nosso convidado. Quero mandar um abraço para a Júlia, para o Gabriel, que são também ali os representantes da Juventude. Estaremos ali naquela celebração, mas no mês que vem nós vamos para um parque. Legal. Onde a gente evangeliza, toca um violão, né, toca uma música e fala de Jesus e também joga um futebol. Porque para mim é um desafio, Ed, hoje, lidar com eles. E eu deixo mais eles assumir a responsabilidade. Eu fico ali na base do conselho e tentando me atualizar com eles, porque é outra mente e a gente precisa ter esse discernimento do momento deles. Perfeito. Então, são adolescentes e jovens que estão em um momento totalmente diferente do que eu vivi lá atrás. Sim. Aquilo que deu certo para mim naquela época não dá certo para eles hoje. Acho que é um grande erro de muitas lideranças, vamos assim dizer. Aquilo que me trouxe até aqui não é o mesmo que vai levar eles adiante. Deu certo para mim. Eu agradeço aos meus pais que me ensinaram e persistiram em mim, porque eu queria mesmo era o futebol. Aí teve um momento que meu pai, né, me colocou como pastor, né? É aí que eu falo para você como filho de pastor. Minha mãe chegou um dia assim para mim e falou assim: seu pai vai colocar você como regente de jovens. Aí eu falei: mãe, pai tá doido? Não tem lógica isso aí. Eu só quero saber de futebol. Você já era músico já? Você participava das atividades da igreja, no louvor? Desde os 11 anos de idade, Ed, eu via as crianças cantando e minha mente já sabia dividir vozes. Nossa. E eu ficava muito chateado que eles não me convidavam para cantar num grupinho que a Cássia cantava. Minha irmã, mandar um abraço pra Cássia, ela tá lá nos States, né, na América. Tá chique, hein? God bless you, Cícero. Deus abençoe minha maninha que canta demais também. E ela fazia parte de um grupinho e eu ficava meio chateado porque ele me chamava. Eu falei: não, eu sei fazer as vozes deles, nem sabe e tal. E toda a minha família canta, né? E depois quero mandar um abração pra minha esposa, que amo tanto, que aí casei com uma cantora, que canta também. Pra completar, ela não pôde estar aqui hoje porque a funcionária está de folga e ela precisou trabalhar.